E aí, pessoal? Se liga, hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, tá? Esquece aquela aula tradicional. Pensa nisso aqui como um treinamento. Um treinamento para transformar a gente em verdadeiros detetives de mercado. A nossa missão? Dominar as ferramentas de coleta de dados para resolver qualquer mistério que o mundo dos negócios jogar na nossa frente. Bora lá então. Todo bom detetive precisa de um caso, certo? E o nosso primeiro caso é esse aqui, ó, direto dos arquivos. A cantina da escola, no intervalo, tá às moscas. Por quê? Será que é o preço? A comida não tá legal? Ou tem alguma outra coisa rolando que ninguém nem pensou ainda? Esse é o nosso quebra-cabeça. Isso mesmo, a partir de agora, todo mundo aqui é detetive de mercado. A investigação começa agora, pra valer. Cada parte que a gente vai ver aqui, cada informação, é uma pista. A ideia é que no final a gente saia daqui com um kit de ferramentas pronto para resolver não só esse caso da cantina, mas ó, qualquer outro mistério que pintar pela frente. Beleza, então esse aqui é o nosso plano de ataque, o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a missão. Depois, partiu a investigação de campo, com as ferramentas certas. Aí a gente mergulha no mundo digital, aprende uma técnica mais avançada e, no fim, junta todas as peças. Fechado? Tá, mas o que faz um detetive de mercado, afinal? Sabe, no fundo, a gente está falando de entender pessoas. O trabalho é descobrir o porquê por trás do que elas fazem. Por que alguém compra uma coisa e não outra? E no nosso caso, por que a galera sumiu da cantina? É basicamente isso, decifrar o comportamento das pessoas para resolver problemas de verdade no mundo dos negócios. Qualquer detetive de filme sabe disso, né? A investigação começa na cena do crime. E pra gente, a cena do crime é o próprio mercado. No nosso caso, a escola, o pátio. É lá que a gente vai. A pesquisa de campo é isso, é o trabalho de base, é ir pro local para catar as primeiras pistas, aquelas que são tipo as mais importantes. E para esse trabalho de campo, claro, todo investigador precisa do seu kit de ferramentas. O nosso tem 3 itens que são, assim, essenciais. Cada um serve para uma coisa diferente e a grande sacada, o que separa o amador do profissional, é justamente saber qual ferramenta usar em cada momento. Pensa na entrevista como se fosse um interrogatório, mas do bem. É aquele momento de sentar cara a cara com alguém e fazer perguntas abertas para entender de verdade, a fundo, o que a pessoa pensa, o que ela sente. O lance aqui não é ouvir sim ou não, é ouvir a história por trás. É a ferramenta perfeita para conseguir o que a gente chama de dados qualitativos, ou seja, para responder aquela perguntinha mágica. Por quê? Agora, olha o contraste. Se a entrevista busca o porquê, o questionário busca o quantos. É como se a gente pegasse o depoimento por escrito, só que de uma galera, de muita gente ao mesmo tempo. A gente cria perguntas padrão, fechadinhas e distribui. O resultado? Dados quantitativos. Ou seja, números, porcentagens, gráficos. A gente perde um pouco na profundidade, mas em compensação, ganha muito em escala. E para fechar o nosso kit básico, tem a clássica vigilância. Porque, né, vamos combinar, nem sempre que as pessoas falam é o que elas realmente fazem. A observação é a arte de ficar quieto, só olhando e anotando, sem se meter. É ver o comportamento real na prática. Quantos alunos chegam na cantina, olham o cardápio e, sei lá, dão meia volta? Para onde eles vão? É tipo uma espionagem do bem, sabe? Tudo a serviço da nossa investigação. Ok, já fomos a campo, já usamos nossas ferramentas básicas, mas um detetive do século XXI não pode, de jeito nenhum, ignorar a maior fonte de pistas que existe hoje, a internet. Então chegou a hora de expandir a nossa investigação para o mundo digital, porque é lá que a gente deixa rastros de comportamento o tempo todo. E nesse universo online, a gente tem basicamente 2 formas de atuar. A primeira é a coleta ativa, que é quando a gente vai lá e pergunta diretamente, tipo usando um Google Forms para mandar um questionário para a galera. A outra forma é a coleta passiva, que é mais sutil. É ouvir o que as pessoas já estão falando por aí, usando ferramentas que monitoram redes sociais, blogs. É como se a gente colocasse um grampo legalizado nas conversas públicas da internet para sacar o que a galera tá falando sobre a nossa cantina, por exemplo. Beleza, agora vamos subir um degrau. Vamos falar de uma técnica mais avançada, mais profissional, o grupo focal. Para entender fácil, imagine o seguinte: a gente junta os principais suspeitos e testemunhas do nosso caso numa sala só, para ter uma conversa com o mediador. É nesse momento que as opiniões se encontram, que as ideias surgem e que os insights mais profundos, aqueles que a gente nem imaginava, aparecem. Na teoria, o grupo focal é exatamente isso: uma discussão em grupo, com o mediador, para explorar um assunto a fundo. Mas o grande poder dele, a mágica da coisa toda, está na interação.
A opinião de uma pessoa puxa um comentário da outra, que lembra de uma coisa, e de repente a conversa chega num nível de profundidade que seria impossível de alcançar numa entrevista individual. E não é para achar que é só juntar uma galera e deixar falando, não. É um processo super organizado com etapas bem claras. Primeiro, a gente define o objetivo. Depois, escolhe quem vai participar e quem vai ser o moderador. Aí define o lugar, a data, elabora as perguntas. Só então a gente conduz a sessão. E por último, claro, vem a análise de tudo que foi dito. Seguir esse passo a passo é o que garante que a nossa investigação vai dar certo e que os dados vão ser confiáveis. Beleza, a gente já coletou um monte de pistas. Mas coletar as pistas é só metade do trabalho. Um detetive de verdade sabe que o momento crucial é agora. Sentar, espalhar todas as evidências na mesa e começar a conectar os pontos. É aqui que um monte de dado solto vira informação de verdade. E a informação? Bom, a informação vira a solução para o nosso caso. E uma ferramenta sensacional para organizar essa bagunça toda é o mapa mental. Sabe aquele quadro de investigação que a gente vê nos filmes? Cheio de fotos, post-its, recortes de jornal, tudo ligado por um barbante vermelho? Então, o mapa mental é a nossa versão disso. A gente coloca o problema principal, a cantina tá vazia, bem no meio. E a partir daí vai puxando ramos com todas as pistas que a gente coletou. É um jeito incrível de enxergar o caso todo de uma vez e começar a ver as conexões. E aqui, gente, a gente chega no ponto principal de tudo isso. Toda essa história de ser detetive tem um motivo muito maior. As habilidades que a gente usa para investigar um problema, coletar dados, analisar, são exatamente as mesmas que formam um ótimo administrador, um gestor de sucesso. Tomar decisões com base em fatos, em evidências, e não no "eu acho que", é isso que separa o profissional do amador. Para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Agora, com esse kit de ferramentas de detetive de mercado na mão, que mistério do dia a dia a gente poderia resolver? Sei lá, por que a internet da escola fica mais lenta em certo horário? Qual é a série que a galera mais está vendo agora? O mundo tá cheio de perguntas. E o mais legal é que agora a gente tem as ferramentas para começar a encontrar as respostas. A investigação de cada um pode começar.